Agora foi. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, que Jesus nos guarde e nos abençoe. Vou pedir aos companheiros as boas energias, porque eu me encontro com uma sinusite louca e vim aqui hoje pela honra e glória da tarefa. Engraçado que febre em homem é pior do que mulher, né, Luiz Fernando? É impressionante. Né, Rogério? Febre em homem, a gente derruba, mata, aleja. Eu tive uma febre ontem que eu achei que eu fosse desencarnar. Um negócio sério. E a mulher com febre está na cozinha, fazendo comida, despachando o filho para o colégio. Né, Regina? É desse jeito? Então, ontem eu vi a morte várias vezes, nem levantei a mão, porque eu falei, se eu levantar, Jesus puxa, né? Então, ficar com a mãozinha baixa assim, porque o negócio é sério. Mas essa virada de ambiente, de chuva, essa coisa esquisita que nós estamos vivendo, um janeiro esquisito, né? Um janeiro chuvoso, um janeiro abafado, e as vibrações na cidade, Cabo Folia começando amanhã, né, Carlinhos? Já fomos muito, né? Agora aposentamos o Cabo Folia, porque Jesus salvou a nossa vida. Me lembro das minhas épocas de sempre sair vivo, eu encontro hoje aqui, mas a gente fala, mas nós moramos numa cidade, nós vivemos numa região, acredito que haja algum companheiro aqui de fora que venha nos fazer visitas, né, à região. Ninguém vem para Cabo Frio na alta temporada para orar, né? Vou fazer minhas orações em Cabo Frio no mês de janeiro, né? Ninguém vem para Cabo Frio, para a região dos lagos essa época, com esse objetivo meditativo, reflexivo. Haja vista a quantidade das caixas de som que são apreendidas na Praia do Forte, né? Então ninguém vem, e isso gera no nosso ambiente psíquico da região dos lagos um ar muito adensado, que exige dos indivíduos um estado de alerta. Vai chegando essa época, a gente endoida, né? A pessoa vai ficando zureta, carro na rua, fila na padaria, e isso não é só uma dinâmica de irritação, porque a cidade está cheia. Há uma energia no ar, uma energia que está profundamente relacionada ao gozo, ao usufruto, a essa vivência de exageros, né? E é impressionante, porque isso fica na gente, isso fica no nosso município, isso fica, eu sinto às vezes que é como se as pessoas viessem com esses seus exageros, e elas falam alto. Eu fico imaginando, será que elas falam alto assim nas suas residências, quando elas andam pelas ruas à noite? Você vê o sujeito 8h30 da manhã com a lata de cerveja na mão. Eu falo, será que na sua cidade o sujeito anda 8h30 da manhã com a lata de cerveja na mão? Então você vê que cria-se uma associação de gozo, de usufruto. Hoje eu vi um menino 9h da manhã com cigarro de maconha de meio metro na rua aqui perto do centro. Você é careta, Marcelo? Eu não sou careta, mas a gente ainda vive numa época onde determinados elementos estão extremamente associados a meios ilícitos de se conquistar. Ninguém compra maconha pelas lojas americanas, né? Ninguém compra um baseado nas lojas americanas, é na boca de fumo, aonde você associa isso ao narcotráfico que mata a gente. Então, se alguém fuma maconha aqui, fomenta a violência urbana. A gente está observando isso na sociedade onde a gente vive, e isso nessa época potencializa, Luiz Fernando. É um negócio muito insano, e nós precisamos nos ver com isso, nós precisamos nos relacionar com isso, né? Quando você fala, eu tenho um fornecedor que me manda aqui, provavelmente isso daí é fruto de violência, é fruto de agressão, é fruto de sangue, de morte, e me parece que se chega, e eu não sei de onde vem, tá bom, basta.
Então a gente observa na cidade onde a gente vive, na região onde a gente vive, esse processo complexo de nós conseguirmos sobreviver à alta temporada, de nós conseguirmos não nos sentirmos ensandecidos, enlouquecidos na alta temporada. E digo aos companheiros, é muito além de ter uma cidade cheia de gente, é de nós termos uma cidade que se enche de gente que vem para usufruir o último momento de gozo. E isso se lança na psicosfera do município. A cidade, ela vibra isso. E aí nós começamos a observar que a nossa sensualidade amplia na alta temporada. A gente fica mais olhando, porque é a energia que está na cidade nos chamando. As viciações, os hábitos, os desequilíbrios, eles vêm. Por quê? Porque é um manancial de gente que chega, e que chega assim, e que vem assim. Os espíritos nos falam, né? O espírito André Luiz nos fala, que para cada um encarnado, nós temos uma proporção aí de 5 desencarnados na psicosfera da Terra. Quando você fala que o mundo tem hoje 7, 8 bilhões de encarnados, e se você multiplicar por 5, você tem 30 bilhões de desencarnados nessa psicosfera. E uma psicosfera que quer sobreviver. Esses caras, muitas pessoas que morrem, ou melhor, a maioria das pessoas que morrem, elas morrem atreladas ainda aos seus elementos viciosos. Elas morrem atreladas ainda aos seus desejos humanos. Quando eu vejo um ônibus de excursão chegando em Cabo Frio, 50 pessoas, eu falo 5 vezes 5, 25, 205, mas pelo menos 250 estão chegando junto, né, Regina? No bagageiro, em cima, no teto, eu faço conta. Quando eu passo no estacionamento de ônibus, então, Rogério, tem 2.000 ônibus lá. Né? Faz as contas ali. Por quê? Porque isso, a gente precisa observar que diante das nossas experiências humanas, nós não nos furtamos com as experiências com os desencarnados. E aí a gente precisa ficar alerta. É por essas e outras que algumas instituições espíritas na região dos lagos, elas ficam até um mês com atividades suspensas na alta temporada. Nós não. O trabalhador de Jesus, ele vai direto, ele não encerra as suas atividades, porque ele sabe, nós sabemos, até porque nós precisamos, nós vamos ser também, né, pessoas legaisinhas, nós precisamos vir para cá para desencapetar, tirar também, direcionar os cabruncos da gente, as coisas que estão em cima, para que a gente consiga, em fevereiro, lá no dia 5 de março, quando acabar o carnaval, falar: ô pai, obrigado, sobrevivemos a mais essa imersão umbralina que a gente vê, porque é isso que se vê nas ruas de Cabo Frio. É isso que se vê, essa imersão do vamos usufruir, do vamos viver. Hoje nós vamos falar com os companheiros sobre é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Nós poderíamos resumir isso em falo ou não falo, né? Vamos resumir, né, Rogério? É falo ou não falo, né? Digo ou não digo? E foi essa a observação inicial que nós fizemos, que para muitos companheiros soa às vezes como se nós não estivéssemos respeitando as pessoas que vêm e que injetam os seus recursos no município. Nós estamos respeitando as pessoas que vêm. Nós precisamos fazer um alerta aos companheiros que vêm, principalmente aos espíritas que vêm, da necessidade de nós usarmos o espaço alheio, psíquico, e quando sairmos deixarmos ele limpo como nós encontramos. E normalmente não é isso que se... Quando você recebe uma visita, Regina, à sua residência,
e a visita chega, o que você espera, no mínimo, é que quando a visita se for, ela deixe pelo menos sua casa como ela está. Ela deixe pelo menos o seu apartamento como ele está. Que você não precise sentir falta de coisas, daquela louça bacana, daquela... Ih, gente, recebi uma visita e me levaram algo, me surrupiaram. Esse grande exercício de relação, onde a gente precisa aprender a conversar com as pessoas sobre regras sim, de convivência social. E nós precisamos fazer alertas ao outro sobre os limites. Acredito que isso seja o grande X da questão que nós estamos vivendo hoje, é que nós precisamos lembrar as pessoas sobre os limites e sobre os males que surgem quando a gente vai além dos limites, quando a gente excede esses limites. É comum, principalmente no ambiente familiar, um filho, quando ele começa a fumar ou começa a beber no churrasco que a família faz fim de semana na sua residência, que a mãe ou o pai sintam um constrangimento em fazer aquele filho um alerta porque ele faz aquilo, porque a mãe ou o pai fazem aquilo, né? Então, assim, como eu vou dizer a meu filho que ele não beba se eu bebo? Como eu vou dizer ao meu filho que ele não fume se eu fumo? Como eu vou dizer àquele indivíduo não faça um aborto se eu fiz 2? Como eu vou dizer àquele indivíduo não traia a sua relação se isso é constantemente experimentado na minha vida? Como eu vou dizer ao outro, não use droga, se ainda hoje eu mantenho um conjunto de vícios? E aí nós começamos a perceber que em determinada hora, os malefícios que existem na gente, os equívocos, as dificuldades que a gente vive, soa como um freio de mão em relação ao outro. Soa como um freio de mão em relação ao outro. E aí nós começamos a não nos sentir fortes o suficiente e honestos o suficiente para apresentarmos aos nossos amores ou apresentarmos às pessoas com quem a gente convive alguns elementos que, ainda que eu faça, não significa obrigatoriamente que eu estou feliz fazendo isso. É possível que eu esteja enfermo fazendo isso. E aí, Allan Kardec, ele lança em O Evangelho segundo o Espiritismo algumas perguntas. E o Espírito São Luís, ele é o responsável por dar a resposta. E ele inicia com o óbvio, né? Ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Já devia ser, na época de Allan Kardec, um problema, né? Porque como é que eu repreendo o outro se está em mim o delito? Como é que eu digo para a Vera, não faça isso, se eu faço algo análogo ou faço algo a maior? E o Espírito inicia respondendo o seguinte: certamente que não é essa a conclusão. Atirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja a tutela vos foi confiada. Nesse instante, a frase "faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço" é correta. Você recebe um filho, este filho está sob sua guarda. Você encontra-se num processo de luta contra um hábito, contra um vício, contra um elemento infeliz, mas se sente frágil em relação a apresentar isso para o outro, porque você tem medo que o outro te fale o lugar que você está. O elemento é: deixa ele falar.
E inverta a situação e digo o seguinte: mas na função que me foi investida, de ser, nesse momento, responsável sobre você, eu tenho o dever e o direito de dizer a você que o que me faz infeliz, eu não quero que te faça infeliz, que aquilo que eu não consigo vencer, que é responsável por um fígado ruim, que é responsável por um efizema que se forma, que é responsável por um processo infeliz em mim, eu não quero isso em você. Então nós não podemos permitir que os nossos equívocos morais nos escravizem em relação aos tutelados da gente, aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos dizer para os outros que nós não somos felizes com o lugar que ocupamos, que nós não somos felizes com os vícios que abraçamos, que nós não somos felizes nas lutas que vivemos. E justamente por não sermos felizes, por reconhecermos todas as nossas lutas, nós temos o direito de dizer ao outro: não entre por esse lugar, porque por esse lugar eu já andei e ainda ando, e sei o quanto isso é complexo, e sei o quanto isso é difícil. Nós não podemos virar reféns dos nossos delitos, nós não podemos virar refém dos nossos equívocos. Há indivíduos que são tão reféns dos seus erros que eles preferem amortecê-los para que ninguém descubra. A partir do momento que eu descobri que aquilo que estava ruim em mim ficava muito pior enquanto eu escondia, o dia que aquilo veio, minha vida virou. O dia que eu consegui dizer para as pessoas: olha, isso me desequilibra, isso me deixa num lugar muito ruim, isso me faz infeliz, isso me enlouquece. Eu comecei a dizer para o outro que eu não estava sendo refém desse esforço de aparentar algo que de fato eu não sou. A gente vive num mundo hoje insular. As pessoas estão insulares. Pessoas insulares são pessoas que estão virando verdadeiras ilhas. Por quê? Eu não entro na sua vida, não é porque eu não deseje te ajudar ou te socorrer, mas eu não entro na sua vida porque eu não quero correr o risco de que você me revele, de que você descubra quem eu sou. Então a gente está gerenciando hoje um mecanismo insular, onde nós estamos virando verdadeiras ilhas, e cada dia mais e mais nós vamos nos silenciando. Quando um homem que vive em sociedade opta por não forjar um pensamento político, seja o que for, seja para que lado for, ele simplesmente se omite dentro de um elemento que a gente não vive sem. A sociedade mundial não vive sem política. Nós não vivemos sem política. E quanto mais você se fecha dentro de uma perspectiva omissa, de eu não me sinto favorável para fazer as minhas opções ou para expressar meu pensamento por pura ignorância, a gente assinala que nós fomos para uma ilha e achamos que o mundo respeitará essa nossa ilha, mas não respeitará, porque é na sua rua que aparece o buraco, é na sua rua que o esgoto está à mostra, é na sua rua onde se identificam um conjunto de misérias que estão ao nosso redor. Não dá para nós vivermos como se tudo que estivesse acontecendo aí fora não precisasse ter uma posição nossa a respeito disso, Carol. Não tá. Eu preciso me posicionar, eu preciso assumir um lugar, mas eu não preciso assumir esse lugar para tirar do outro o mérito. Esse é o grande elemento. Mas por isso mesmo segue São Luís na resposta: deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como a mais das vezes, pelo prazer de agredir e humilhar. A questão é, quando você levanta e assinala um
um delito, qual é o seu objetivo? Essa é a primeira pergunta. Eu quero que você resolva isso e seja feliz, ou eu quero usar o que eu sei a seu respeito, o que eu vejo em você para acabar com a sua raça, para destruir você. Então, o que a gente está observando hoje é que as pessoas, elas não estão preocupadas em melhorar pessoas, elas querem destruir as pessoas. Quando alguém sabe algo a meu respeito e me questiona, ou leva isso a outrem, a pergunta é, ela quer me ajudar, me socorrer, me auxiliar ou acabar com a minha raça? Às vezes, eu não sei se vocês percebem isso, eu tenho a impressão que nós viramos uma sociedade insular e que fica sentadinha ela num banco esperando o outro errar. E quando o outro erra, a gente vai e usa a desgraçada da rede social para levantar a lama em relação às pessoas. Quando um sujeito se equivoca, a pergunta que nós deveríamos fazer diante do seu erro, eu quero que ele não erre mais, ou eu quero que o seu erro seja elemento de sua destruição? E nós vamos tirar pessoas. Nós vemos isso com indivíduos que estão aí na sociedade gerando atos nefastos, crimes nefastos. Na cabeça da gente, essas pessoas viraram seus crimes e elas não têm o direito do recomeço. E aí, quando elas se equivocam, elas se transformam em algo maior do que o equívoco. A ideia é exterminá-las. Vamos exterminá-las. Haja vista os crimes hediondos que ocorrem aqui no Brasil, que são amplamente noticiados e que as pessoas são levadas a julgamento, passam por um julgamento, são condenadas, cumprem a condenação. Quando elas voltam para as ruas e vão tentar seguir a sua vida de volta, nunca mais elas têm o direito de recomeçar. Porque no fundo nós não queríamos resolver o problema, nós não queríamos que o problema sumisse, nós queríamos que a pessoa sumisse, nós queríamos que o indivíduo experimentasse o desaparecimento pelo seu delito. E nisso a gente observa o quanto nós não estamos preocupados em resolver problemas, nós estamos preocupados em exterminar pessoas, nós estamos preocupados em fazer com que indivíduos desapareçam. Haja vista divórcio. Sônia Vale, amiga aqui, advogada, falou para mim uma vez assim: Marcelo, eu vou ser advogada da vara de família, iludida, que falei, na vara de família tudo vai ser manso. E ela falava para mim assim: eu nunca ouvi tanta sujeira na vida como uma audiência de divórcio. Porque o companheiro e a companheira desenterra as coisas mais sujas e mesquinhas em relação ao outro, porque o objetivo é acabar com a vida do outro, é destruir o outro. Você se transforma conforme for o seu divórcio, conforme for sua separação, você ganha um inimigo ou uma inimiga para as próximas 17 encarnações, pelo menos, que não se resolverá nunca mais. Por quê? Porque no fundo nós não queremos só nos separar daquela pessoa que a gente julga que nos fez mal. Nós queremos exterminar aquela pessoa e queremos exterminar a memória daquela pessoa. O mundo hoje, ele segue para quando ele levanta um delito, ele levanta um delito que tem como objetivo silenciar o indivíduo, fechar o indivíduo, ceifar o indivíduo e destruir a memória do indivíduo, que ninguém nunca mais se lembre dele. Nós tivemos no último ano em Ouro Preto, nunca tinha ido a Ouro Preto e era um desejo meu de muitos anos ir visitar a cidade. E fiquei realmente apaixonado. Quem não conhece Ouro Preto, vá. E caminhávamos pela rua de Ouro Preto, próximo à pousada onde ficamos, e vimos a Associação Comercial de Ouro Preto, uma coisa linda, um dos prédios lindos daquela cidade,
Quando eu vi, tinha uma placa, e a placa dizia assim: aqui neste local residiu o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que após a sua morte teve sua casa jogada ao chão e o solo salgado, para que dali não nascesse nada. Vamos ceifar a memória daquele indivíduo. E o objetivo não é ceifar pessoas, porque nós temos que nos recordar lá da mensagem de Jesus, ao dizermos: haverá um só rebanho e um só pastor, e nenhuma das minhas ovelhas se perderá, nem essa ovelha que você está fazendo tudo para acabar com a raça dela. E tem, Regina, um processo complexo. Essa ovelha que você faz tudo para acabar com a raça dela, volta como filha, e você está aí de mãozinha dada, né? Com ela, ali, o processo todo de reconstrução que nós vamos vivendo, porque nós temos a dinâmica da reencarnação. Quando a gente fala para os companheiros assim: resolvam os seus ódios, parem de odiar as pessoas, você tem o direito de não amar o delito, de não sentir-se feliz na frente do delito, mas pessoas e delitos são coisas diferentes. Aquelas pessoas que se equivocam hoje, a gente vê demais isso na casa espírita. A pessoa chega aqui com uma ideia às vezes abortista, e o sujeito se levanta: não, pelo amor de Deus, não faça isso, isso é um crime, é um pecado, vai construir um inimigo. Mas ninguém diz assim: o que você precisa para não abortar? Ninguém fala isso. Nós fazemos a palestrinha anti-aborto, mas não nos oferecemos para dizer o que você precisa para não abortar. O que você... É por isso que não funcionam leis que vetem isso, porque as pessoas vão fazer quando elas estiverem loucas. Com lei, sem lei, ela fará. A nossa função, se nós queremos diminuir o aborto, é sempre que tivermos a notícia de uma pessoa em vias de abortar, é perguntar para ela: minha irmã, o que você precisa para não fazer isso? O que eu posso fazer? Você precisa passar 9 meses na minha casa? 9 meses comigo? Você precisa, assim que esse neném chegar, que nós apanhemos ele, levemos ao fórum e oferecemos ele para uma dinâmica de adoção? A gente vive numa sociedade extremamente hipócrita, que se especializou em apontar erros, mas não está preocupada com solução nenhuma. Nós não estamos preocupados com as soluções, Heloísa. Quando uma pessoa chega para você e fala: eu estou achando a minha vida horrorosa, eu quero tirar a minha vida, o cara compra Memórias do Suicida e dá para ele, Lúcia. Não é isso, meu irmão, senta aqui e vamos falar sobre suicídio. Vamos conversar sobre suicídio. Vamos conversar sobre sua vida. Mas hoje, o mundo onde a gente vive, ele aponta todos os delitos alheios, mas ele não está preocupado, Rosana, em hora alguma da fonte de origem daqueles delitos, porque todos os delitos têm uma fonte de origem. Todos os delitos têm uma fonte de origem. As pessoas não ficam loucas, não ficam insanas, não entram nos processos mais complexos da sua vida quando a vida delas está ótima. Há um distúrbio, há um adoecimento de alma, há uma desordem de alma. E por que você não aceita A, B ou C? A gente se sente na liberdade de apontar, de ressaltar, de humilhar e de nos esforçarmos para desconstruir o direito que aquele indivíduo tem de viver. É como se sempre estivéssemos tirando aquele indivíduo e levemos para aquele outro ambiente que se encontra e que nós podemos cercear pessoas de convivência social. Na pergunta seguinte, Lúcia Lage,
Será repreensível nós observarmos as imperfeições dos outros, quando disso nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? É impressionante, né? A gente, espírito muito atrasado, né, Mônica? Eu, muito atrasado. Às vezes eu resido num lugar que tem uma varanda que passa gente o dia inteiro, ali na frente, na Coronel Ferreira, no Portinho. O calçadão é em frente à minha casa. Aí eu fico ali olhando as peças que passam e emitindo juízo, né? Eu emito juízo. Vou para varder nos quintos infernos. Como diz Rosana, eu não vou nem para o umbral, eu vou para o sobral, para a sobra do umbral. Mas também já descobri que nós temos, Luiz Fernando, umbral, o 2 brau e temos o 3 brau, né? Espero nos encontrarmos lá, Sônia, que a gente se veja lá para um... Não, vai sim, Sônia, vai, não vou sozinho não. Então assim, a gente começa a fazer juízo das pessoas, e é sempre muito interessante que nessa coisa infeliz da gente, sempre nós ressaltamos aspectos que sinalizem o ridículo, né? Aquela coisa aí, a pança da pessoa. Eu sei que eu emagreci 25 quilos, gente, e assim, foi uma luta. Mas várias vezes cheguei aqui, aí a pessoa fala assim, tão bonito, mas essa barriga é que mata. Aí, outra vez é assim, Marcelo, você está forte, né? Eu falo, não, eu estou obeso, obesidade nível 3, gordura no fígado nível 2. A gente tem consciência, mas as pessoas querem te ajudar. Elas querem te ajudar assinalando as suas imperfeições, as suas limitações. Mamãe, ela tem uma irmã que fez alguns procedimentos, né? E uma vez ela chegou para minha mãe e falou assim, Jane, você está igual um maracujá de geladeira. É muita ruga. Ela falou assim, cada ruga minha, ela tem um nome. Uma é Malvino, o marido que morreu. Outra é Monique, minha filha que morreu. E foi assinalando os nomes das rugas dela. E ela falou assim, fulano, não vou dizer o nome, deixa as minhas rugas, que as minhas rugas narram a minha vida. Mas hoje a gente vê pessoas entrando no nível de transformação física insana, não porque elas querem, mas porque o outro ressalta. O outro diz assim, conheci um dentista, faz uma demonização facial e você vai ficar maravilhoso. Porque tem umas, né, gente, que vamos combinar, né? Porque as pessoas dificilmente elas passam por transformações, porque de fato elas querem. A sociedade começa a exigir isso delas. Começa a cobrar isso delas. Você tem que fazer um implante nesse cabelo, porque a careca, né, Rogério? Haja cabelo, né, Rogério, nessa careca, né? Você tem, Marcelo, estou com um buraco, um rombo aqui em cima, ó. Outro dia um barbeiro, você não quer fazer um implante? Eu falei, meu filho, se tiver para implantar, eu raspo o resto, eu não quero nada. Por quê? Porque o mundo começa, ele descobriu que elencar imperfeições do outro virou fonte de renda. Virou uma grande fonte de renda. Eu tenho como resolver o seu problema. Eu tenho como solucionar o que te perturba. E aí, cada hora, nós vamos sendo chamados para solucionar uma questão de imperfeição física. Só que os espíritos aqui, muitas vezes, alertam sobre as imperfeições morais mais fáceis de nós escamotearmos. Aí eles respondem, tudo o que você ressalta de imperfeição alheia depende da intenção. De certo, ninguém é defeso de ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Nós não podemos ser a lindinha, né? a mocinha alegre, feliz, que só está olhando tudo, olha tudo pelo lado legal e bom. Não é. A gente precisa enxergar os elementos complexos da vida. Semelhante ilusão
prejudicaria o progresso. É por isso que quando eu chego para um companheiro e falo assim, fulano, como é que você está? Maravilhoso. Ih, mentira. Porque no mundo de provas e expiações, para você estar com a sua vida maravilhosa, ou você alienou, ou você está desenvolvendo uma doença que te aliena, ou você se engana. Ninguém está numa situação maravilhosa. Quem vive na Terra, num mundo de lutas, de provas e expiações, o estar maravilhoso é sempre relativo. Estou maravilhoso, eu estou maravilhoso, com 6 hérnias de cervical. Estou maravilhoso. Tomo um Miozan, eu fico maravilhoso com o Miozan. Durmo o dia inteiro quando eu tomo. Estou maravilhoso, com uma lesão no menisco esquerdo. Estou maravilhoso, tem que fazer fortalecimento de joelho. Então você começa assim, estou maravilhoso, mas às vezes você vai ao supermercado e não sabe se vai conseguir adquirir tudo que você precisa. Então estou maravilhoso, mas tem as lutas das nossas relações interpessoais que são demais. Então, se você vive dizendo que o mundo é lindo, é maravilhoso, você se ilude e não ajusta os elementos que precisam ser ajustados. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando, sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Quando você ressalta um delito, é a famosa fofoca, né, gente? A famosa fofoca. Eu falo sempre para os companheiros, a internet é obra de Deus. Mas o WhatsApp tem a mão de Lúcifer, né? Tem a mão de Lúcifer, tem. O demônio vive naquele negócio, né? Ele nem existe, mas se existisse, ele estaria ali. E eu vou te falar, a sede do WhatsApp é no Doerbral, Rosana. Está lá a sede lá. Por quê? Porque é um lugar de expressão livre. É um lugar que você expressa os seus pensamentos mais malignos, às vezes, em relação ao outro. É só você ver quantas vezes você usou o seu comunicador para humilhar, para zombar, para rir, para ressaltar a falha do outro na comunicação. Há pessoas que fazem isso. Você viu fulana ontem? Meu Deus do céu, que roupa era aquela? Aí você está ali pegando, você viu doidaraço ontem na rua, sabe? Você viu fulano no centro, você faz a palestra, sai daqui, o outro pega o WhatsApp e fala assim, Djanira, Marcelo não pode mais ocupar a tribuna. Já fizeram isso. Aí, por quê? Porque é aquele caminho de você ressaltar algo que você acha ruim e com o único objetivo de levar o outro à expressão de ridículo, não à expressão de ajuda. Então eu digo aos companheiros, quando alguém faz algo que você acha ruim, diga para ele. Seja corajoso, porque isso precisa de coragem, sabe, Rogério? Diga para ele. Não fomente em volta mecanismos de destruição, de minar o outro. Fofoca é um elemento extremamente complexo. Eu me lembro de uma época, há muitos anos, eu usei a tribuna, falando de mim, há cerca de 15 anos, 15 ou 20 anos. Eu usei essa tribuna aqui e, num ato falho, usei uma palavra que não é uma palavra ruim, mas que à época soou como elemento ruim no momento que eu usei a palavra, uma palavra. Gente, aquilo me rendeu 4 anos de problema. 4 anos de problema. E aí, uma companheira de uma casa espírita, eu fui para o recesso, ninguém me colocou, eu falei, gente, vou parar para pensar
no uso da palavra em público. Aí suspendi o uso. Uma companheira de uma outra casa espírita me convidou para ir no centro que ela participa para fazer a palestra. Aí eu respondi para a companheira assim: ô querida, eu te agradeço, mas eu vou fazer um recesso aqui de 1 ano para ver se vou aprender a usar a palavra. Ah, é isso mesmo, muito bom você fazer esse recesso, porque já soube das coisas que você andou falando. Veja só, ela me ligou para eu fazer uma palestra no centro dela. Quando eu disse para ela que eu estava no momento de freezer, ela pegou e inverteu. Eu falei: não estou entendendo, essa mulher é doida. Ela me convida e me critica na mesma conversa, na mesma ligação, mas o ser humano, ele é assim. Ele é assim. Ele não gosta, não é o melhor. Ah, mas é o que tem. Então vai. Então, assim, quando a gente quiser ressaltar uma imperfeição alheia, falemos com o outro. Sejamos corajosos com alguém que nos faz algo infeliz. É a coragem. Nessa coragem, provavelmente você vai viver sozinho, porque eu me transformei nisso. Virei essa pessoa horrorosa para muitas pessoas que estão próximos a mim. Os meninos que participam comigo do meu estudo, que eu digo, né, Mônica? Do grupo de estudo, que a minha boca é desse tamanho. E é ali mesmo, com os companheiros ali, né? Porque faz parte, porque facilita, diminui, e nós chegamos rápido àquilo que nós objetivamos na edificação, na construção de um caminho melhor naquele lugar. Essa omissão ante os equívocos alheios, que eu também gosto de escutar a respeito de mim, mas gosto de escutar de frente. Me aborrece muito quando eu ouço críticas a meu respeito por outrem, principalmente pelo outrem que tem possibilidade de falar diretamente comigo, porque eu sinto que isso é uma covardia. Além de ser uma covardia, é uma traição à amizade que nos vota, ou que diz que nos vota. Então aprendamos a sentar com o indivíduo. Conversamos com um companheiro recentemente, e ele falou que estava vivendo um momento muito difícil com uma pessoa, que tinha uma dificuldade enorme de se relacionar com aquela pessoa, que aquela pessoa lhe gerava algo complexo. Eu falei: sabe o que você precisa fazer? Convida para um café. Convida o objeto da sua antipatia para um café. De repente, no Roma ali, tomando um café no meio das plantas, você vai repensar toda aquela animosidade que você tem em relação ao outro. Num café, mas não fuja disso. Não fuja desse elemento. Por fim, a última, que é talvez a questão mais complexa. Haverá alguma situação em que se convenha, se desvende o mal de outrem? Haverá algum elemento que eu preciso revelar, Heloísa, o que há de mal em você, que o que seja de ruim em você? E ele diz o seguinte: é muito delicada essa questão, até onde é lícito nós revelarmos o que há de ruim no outro. E para resolvê-lo, necessário se torna apelar para a caridade bem entendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se aquilo que você julga imperfeição é algo seu, só do indivíduo, que não chega a outro, que não atinge a outro, qual o sentido dessa revelação? Aí ele segue refletindo. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender a preferência ao interesse de maior número. Fulano lesa recorrentemente. É uma pessoa que recorrentemente se apropria de recursos alheios. É um golpista. Fez com você, está em vias de fazer com o outro. É
importante que você alerte ao outro quanto às possibilidades de que isso possa estar representando um mal que chegará, seguirá. Então, é por essas e outras que o Espiritismo ele não faz apologia alguma a que a gente viva aceitando todos os delitos das pessoas, mas ele nos alerta a que a gente se indague, se pergunte diariamente a quem aquilo faz o mal. Se faz mal exclusivamente àquele indivíduo, por que revelar? Por que expor? Por que fazer essa apresentação? Agora, se esse delito se revela, num elemento que reagirá num âmbito social maior, mais amplo, é omissão. É omissão, e isso não é aceito, isso não é devido. E aí fica sempre esta reflexão com os nossos... Vem cá, Lúcia, acabei. Eu estou enrolando aqui a linguiça no final para dar 8h30. Fica sempre essa reflexão... Não, mentira, quando o Lúcia senta eu vou até às 9. Fica sempre essa reflexão acerca de como nos relacionamos com o que a gente chama de verdade. Porque a gente ouve a palavra verdade e a gente acha que ela sempre precisa ocupar o lugar. A questão é, qual uso você fará da verdade, Regina? Qual é o uso que você vai dar? Às vezes nós utilizamos a verdade exclusivamente com o objetivo de destruição. Exclusivamente com o sentido de destruição. E aí, a verdade, que deveria ser segundo o que os Espíritos nos falam, Lúcia, conhecereis a verdade vos libertará, mas essa verdade acaba sendo a nossa algema, que nos aprisiona ao mau uso dela, com o objeto de levarmos o outro à lama. Nunca vou sugerir aos companheiros, nunca permita que a mágoa, que o ressentimento, que vocês nutram em relação a alguém, lhes ofereça a possibilidade de liberar todas as verdades com relação a esse alguém. Não permita. Não, estou com raiva de fulano, vou dizer o que eu sei. Porque o mundo precisa saber, é verdade, mas o seu objetivo é usar essa verdade como arma que tem como objeto final a destruição do próximo. E aí, Lúcia, no final, o que vai acontecer? Haverá pranto e ranger de dentes. E a gente vai se ver, porque você vai dizer assim, mas eu só falei a verdade. Já tem gente aqui se programando para chegar no mundo espiritual, e quando for chamada a atenção vai dizer assim, mas eu só falei a verdade. Aí eles vão responder, mas para que serviu essa verdade? A quem serviu essa verdade? Olha, gente, se nós partirmos desse princípio, nem sempre falar a verdade, principalmente quando se refira a um esforço de diminuir o outro, vai funcionar como elemento de libertação. Pelo contrário, essa verdade vai jogar a gente numa vala funda, E a gente vê aí nos sites de fofoca que estão procurando revelar verdades que o outro quer que se mantenha oculto, porque diz respeito somente à vida dele. O que tem de gente querendo retirar homossexuais do armário na marra, na força, sem respeitar o momento, o seu momento, o que tem de gente querendo retirar indivíduos que têm os seus traumas, têm as suas fobias, têm as suas lutas íntimas, que estão em tratamento para resolvê-los, tirar na marra. É por isso que eu vou sempre jogando isso tudo, que eu já alivio a barra para o outro que quer fazer as coisas, eu já me antecipo.
já mostro minha cartelinha de oxalato de citalopram de 10 miligramas para trabalhar a ansiedade, né? Tá ali, ó, com recomendação psiquiátrica, Rogério. Não tomo de maluquice, não. Porque sou uma pessoa que vive num quadro de profunda ansiedade e não estou com preocupação nenhuma de levar para os meus companheiros esta ideia de que o Espiritismo me salvou. Ele me salvou a partir do momento que ele me disse: enquanto você não souber das chagas que te ferem, você não começará a cuidar delas. Enquanto você viver querendo mascarar a sua existência, você não vai se melhorar as suas dores. Você tem que levantar de manhã e saber o que te faz sofrer. Senão, você vive uma existência de fugas. E não dá para fugir mais não, né, gente? Que Deus nos guarde, nos abençoe. Obrigado, Lúcia. Posso tomar água aqui, Lúcia? Agradecemos a Marcelo, né, as reflexões da noite, finalizando com a necessidade do conhece-te a ti mesmo, né, precisamos ter a coragem de olhar para dentro de nós e saber, né, quem somos, para onde vamos, o que queremos. Não? Tá bom. Então, que possamos sair daqui, né, com essa explanação, né, em nossos corações, em nossos sentimentos, especialmente em nossa vontade, acima de tudo, de transformar, né, em algo melhor. Quando se fala de verdades, eu sempre lembro do Chico, né, que falou que a verdade deve ser dita sim, mas é uma gota de verdade para ser diluída num copo de água, né? Sempre com muito amor, com muito carinho e respeito, não o apontar de dedos, né? Como muitas das vezes nós queremos fazer. Então, gratidão, Marcelo, pelas reflexões. Lembramos aos companheiros que a nossa cantina está funcionando lá atrás e também que após a prece do Marcelo nós passaremos para o passe. Convidamos, então, todos os médios passistas da casa, independente da escala, né? Porque hoje nós estamos com a casa cheia, que possam nos auxiliar no passe. E pedimos, tá falhando. E pedimos, né, também aos irmãos, lembrando sempre que todos nós somos responsáveis por esse momento. Então, mantenham a ambiência no salão, mantenham o silêncio, para que a espiritualidade possa atuar, né, em todos nós. Os médiuns passistas fazem a sua parte, mas nós somos um conjunto energético que precisa estar vibrando em conjunto. E desejamos a todos os irmãos também que tenham um excelente retorno aos seus lares. Muita paz. Rezo. Vou rezar. Há um livro escrito por José Herculano Pires, que, segundo Chico Xavier, foi o homem, foi o espírita que melhor mediu o espiritismo nas terras brasileiras. Herculano Pires. Um homem que Chico mantinha uma correspondência, enviando mensagens para que fossem analisadas. No livro O Mistério do Bem e do Mal, de Herculano Pires, ele diz o seguinte: o dia que os espíritas souberem a força que eles possuem conjuntos, nós seremos a sociedade religiosa mais forte da Terra. Porque o dia que nós descobrirmos que essa relação de vibração, como esse momento, ela vai muito além do que a gente percebe,
que nesse momento que nós estamos aqui, já gerando essa energia, dinamizando essa energia que vai ser levada para o passe, mas que igualmente é distribuída pela vizinhança, é distribuída pelos automóveis que estão passando ali fora, pelas pessoas que estão passando ali fora, é conduzida por uma falange de espíritos para as regiões hospitalares, para os hospitais de Cabo Frio, onde essas energias são compartilhadas como medicamento. Quando a gente que se senta numa sala semelhante a essa passa a descobrir a força que esse momento é possuidor e passa a compreender o quanto isso daqui é levado para lugares inimagináveis, nós assumimos um bocadinho mais de responsabilidade com o silêncio e a prece. É por isso, Senhor Jesus, que aqui na noite de hoje nós te agradecemos imensamente a falange dos nossos amigos espirituais a guiar-nos e cuidar de cada um de nós. Aqui neste instante, Senhor, quando os anjos guardiões de cada um dos nossos irmãos aqui presentes os abraça, os envolve, os fortalece, os dinamiza energias que eles não estão acostumados a perceber. Eu convido os companheiros a sentir a presença do seu anjo guardião, a sentir a felicidade na alma que esse espírito amoroso que vem acompanhando junto com você sua caminhada na vida encarnada a partir do seu primeiro suspiro como ser humano encarnado. Os vínculos são feitos, nós não caminhamos a sós nunca. Nós te agradecemos imensamente, Jesus, na noite de hoje, a possibilidade de sentirmos isso, de nos percebermos felizes com a presença de amigos que já se foram, mas que apesar de já terem feito a grande viagem para o mais além, seguem tão juntos, tão próximos, que nós visualizemos da nossa instituição, desta sala de reunião, a grande esfera luminosa que se irradia e vai transferindo para toda Cabo Frio este ar de harmonia, este ar de equilíbrio. É possível, Senhor, nós bem o sabemos. Em seu nome o impossível não existe. Certos disso, nós te agradecemos e pedimos que fique conosco hoje e sempre na graça de Deus.